deixa eu dar uma informação, uma notícia de hoje. Depois do Carnaval, a taxa de testes com resultado positivo para a Covid subiu em todo o Brasil. Esse levantamento foi feito pela rede de laboratórios DASA, que prevê que os números se mantenham mais altos nas próximas semanas. E aí, então, eu passo para você com uma pergunta sobre a nossa imprensa. Primeiro, sobre o que a imprensa não disse do comportamento da Janja, de outros petistas, Flávio Dino, pulando num trio elétrico também, e em relação também à Covid. Aproveito para trazer esse assunto, Cris. Eu estou aqui nos Estados Unidos, estava olhando vários veículos de comunicação daqui, da Europa, todos falando sobre a informação de que o vírus da Covid provavelmente vazou realmente do laboratório em Wuhan, aquela historinha de que veio lá de um mercado de alimentos, né, de animais e tal, pode não ser realmente verdadeira. E você olha nos sites, nos portais de notícias, nos jornais do Brasil, você não vê uma linha. Você pode olhar em todos os grandes jornais, todos os grandes portais aqui dos Estados Unidos e da Europa, eles estão falando disso. Você vê alguma esperança de que a nossa imprensa, sei lá, desperte e volte a ser o que já foi um dia? Eu me lembro que nós fazíamos um trabalho correto, sério, né? Nós podíamos perguntar, nós podíamos duvidar, e hoje em dia a gente não pode mais. Muitas questões para a gente considerar aqui. Vamos por partes. Essa questão da imprensa, né, Lacombe? A gente que ficou mais de 2 décadas aí trabalhando no que agora chamam, e com muita propriedade, de velha imprensa, inclusive a gente fala de uma maneira quase pejorativa, eu chamo de imprensa militante, porque né? E aí as pessoas me perguntam muito, imagino que você passe pela mesma situação, mas sempre foi assim? O que acontecia? A gente não via? Você fazia parte daquilo, né? Tem essas cobranças todas. E eu tenho muito orgulho da minha carreira de 26 anos como repórter de televisão, boa parte dela no Sistema Globo, na própria TV Globo do Rio de Janeiro, ou em afiliadas. Aqui em Curitiba trabalhei por mais de 15 anos no total, em 2 temporadas. Eu tenho muito orgulho da carreira que eu segui na televisão, na época em que a televisão era uma grande mídia confiável, assim como os jornais eram, as emissoras de rádio eram, e não tinha os portais de internet. Com a chegada da internet, teve uma avalanche em vários sentidos. Primeiro, com a concorrência, que depois a própria imprensa acabou migrando para a internet também, mas segundo, com todo mundo virando um pouco jornalista. E aí eu acho que a grande mídia, chamada grande mídia, não soube lidar com isso, e aí, num passo já seguinte, já dando um salto aqui para não me alongar nessa história, resolveu acusar esse todo mundo que de alguma forma virou jornalista, porque hoje todos nós podemos reportar algo que a gente presencie, ou que a gente flagre, ou emitir opiniões também, não deixa de ser relatos. A imprensa passou a classificar isso tudo como mentira, né? Então, todos que não estão na mídia oficial, entre aspas, são os produtores de fake news. E aí entrou a história da ideologia política por trás, todos os conchavos financeiros, tudo que, enfim, tá todo mundo careca de saber, não preciso me alongar aqui. Aí a gente cai na história de pandemia e na própria cobrança dos governantes, né? Porque a gente sabe como a imprensa trabalhou no governo Bolsonaro e como vem trabalhando no governo Lula. Não precisa ser nenhum expert em comunicação para entender a diferença. Mas eu vou citar só uma comparação: chuvas no governo Bolsonaro e chuvas nos governos Lula, porque não é só nesse. Lula já passou por 2 governos, já enfrentou enchentes, enxurradas, deslizamento de morro, levando casas e vidas montanha abaixo. Mesma situação, inclusive estando de férias na Bahia e não indo ao local das enchentes, mandando apenas ministros. Quando o presidente Bolsonaro, estando de férias na Bahia, não foi no primeiro dia, foi uma avalanche de imprensa crítica em cima do presidente Bolsonaro. Então, a gente começa a olhar todas essas questões e comparar e ver que realmente a imprensa de hoje não é nem de perto a sombra do que foi no passado. E aí a gente pega a questão da Covid, né? Chegamos ao Carnaval. É bom relembrar que a Covid chegou no Brasil no Carnaval de 2020. Chegou com intensidade, porque já tinha tido o primeiro caso oficial, que foi aquele funcionário, se não me engano, da XP, mas foi do mercado financeiro ali de São Paulo, da Faria Lima. E aí, semana seguinte, se não me engano, já tinha carnaval, ninguém quis cancelar os carnavais, cheio de estrangeiro no Brasil, muitos italianos, a Itália já estava toda fechada, tinha, obviamente, também chineses no Brasil, vindos da China já em lockdown, e
europeus de todos os lugares, canadenses, americanos, como sempre tem nos carnavais. E aquela coisa, né? Trocando gargalo de bebida, beijo na boca para cá e para lá, ninguém se preocupando com transmissão de vírus nenhuma. Aí explodiu. Lockdown, fecha tudo, 2 semanas, 2 meses, 2 anos, o troço ficou. Aí máscara para cá, máscara para lá, ainda estamos com a obrigatoriedade de uso de máscara em aeroportos e aviões, mas o pessoal voa para passar o carnaval na Bahia e lá sai bebendo no gargalo do outro, beijando, tudo igual. Então, realmente, tudo isso que eu falei é para resumir numa palavra: hipocrisia. É a marca da imprensa, especialmente da imprensa petista. Os casos de várias doenças devem ter aumentado durante o carnaval, e nem por isso a gente vai deixar de pular carnaval, de brincar carnaval, de ter convívio social. E eu me lembro muito bem, nesse carnaval de 2020, uma postagem do então governador de São Paulo, João Dória, dizendo que o carnaval de São Paulo está contagiante. Me lembro perfeitamente disso. Então, e esse negócio de máscara, Cris, eu vou dizer para você, nos aeroportos do Brasil, nos aviões de companhias brasileiras, ainda que haja uma tolerância, pelo menos no meu voo eu tive uma tolerância boa, aqui nos Estados Unidos ninguém está sabendo do que é mais máscara. Contei aqui no domingo passado, no meu desembarque, um funcionário do aeroporto de Fort Lauderdale perguntando para uma outra funcionária com 4 passageiros: onde é que eu levo esses passageiros para fazer o teste de Covid? E a mulher assim para ele: não, mas não tem mais isso aqui não, pode liberar os 4, não tem mais isso aqui não. Flórida, não os Estados Unidos todo. For para a Califórnia, lá para as bandas da Ana, lá para as bandas da Ana, a República Soviética da Califórnia ainda gosta disso. Aqui na Flórida não tem mais isso não, é o paraíso, viu? E essa história, aumento da Covid agora no carnaval, é culpa do Lula? Não, não é culpa do Lula. Enchente, tragédia no litoral de São Paulo, culpa do Lula? Não, não é culpa do Lula. E aí tem desmatamento recorde, né, no mês de fevereiro na Amazônia, culpa do Lula? Também não é culpa do Lula. E a nossa imprensa continua desse jeito, uma tristeza.